sou o Rodrigo Carvalho. Eu sou Daniel Cavalcante. Caraca, enquadrando com 2 participantes. Que isso, hein? Que isso? Estranho, Daniel, estranho. Não é nada estranho. Seguinte, já falamos aqui, o Caio, ele tá numa fase bem complicada, não tá fácil pra ele participar do Enquadrando. Assim que ele puder, ele vai participar. E o Fábio também teve uma situação, né, pessoal, profissional, que ele tá bem enrolado. E nós resolvemos testar, então, esse formato com 2 participantes. Isso gera pra gente flexibilidade, né? Pra que a gente sempre mantenha, obviamente, a gravação, mas também gera uma experiência nova. Eu acho que, até comentei isso com o Daniel, eu falei, cara, eu acho que 2 participantes vai ser interessante porque vai ser uma conversa mais franca, uma troca mais franca e talvez traga contornos diferentes aqui pro Enquadrando, que eu acho que é uma experiência interessante. É uma tentativa legal, eu acho que é uma tentativa válida. Acho que vale o esforço. A gente vai se adaptar aqui ao longo do caminho. O Rodrigo vai conduzir a conversa, mas eu sempre tô aqui pra questionar, né? Pra ser o chato. Exatamente. Mas é isso, a gente precisa dessa flexibilidade nesse momento. Vou tornar público aqui para os ouvintes, os nossos apoiadores já sabem disso, mas eu também tenho agora num horizonte próximo uma questão que vai também demandar aí um rearranjo do nosso planejamento. Serei papai em breve. Que isso, setembro, notícia maravilhosa. Exatamente. Acabou o doutorado, eu já peguei outra complicação na minha vida, entendeu? Outro desafio, entendeu? Só que esse é o maior de todos. Mas a princípio tá tudo bem, vai dar tudo certo, mas eu vou já me preparar aqui pra também ter essa posição meio volante aqui, né, em algum momento. Então é importante esse formato para que a gente consiga continuar produzindo, né, no volume que a gente quer produzir. Exatamente. Isso aí, parabéns, Daniel. Um ponto de virada aí na sua vida, talvez um dos maiores. Um ponto de virada, exatamente. É o ponto de virada do filme. Então vamos lá. Está começando o Enquadrando, o podcast feito por 4 amigos, né? Feito por 4 amigos e agora produzido hoje por 2 apaixonados por cinema e editado por nosso querido Thiago Miro. Hoje, o episódio do Enquadrando é sobre Fogo contra Fogo, um filme de 1995. O filme que ofereceu ao cinema o embate dentre 2 dos maiores astros de Hollywood, Al Pacino e Robert De Niro. É impressionante porque rever torna ele pra mim melhor. É muito louco isso, porque é um filme de ação, conhecido como um grande filme de ação, mas a ação com relação à troca de tiro, vamos dizer assim, né, em cenas com alta adrenalina, você tem pouquíssimas cenas no filme, né? E que tem provavelmente o tiroteio mais bem feito do cinema, né não? Tipo assim. E esse tiroteio em específico que você mencionou aí, eu ouvi hoje, eu escutei o filme hoje com um fone de ouvido. Porra, fica muito bom. E é uma parada alucinante, cara. Parece que tá dando tiro na tua casa, é loucura. O design de som é impressionante, mixagem absurda, pra mim é o tiroteio mais foda do cinema, assim, de longe, tem quase 5 minutos, eu acho, né? Isso. Sei lá, tem uns mais de 4 minutos. Espetacular, mas eu vou terminar das informações aqui pra gente poder, aí sim, seguir. Filmaço dirigido por Michael Mann, que dirigiu também Colateral, com Tom Cruise, Inimigos Públicos, com Johnny Depp, mais recente, Ferrari. Ele é o mestre, oráculo, pai do Nolan, né? Na verdade é isso. Carreira do Nolan foi muito pautada ali por essa influência do Michael Mann, que é espetacular. Eu particularmente adoro esse diretor. Adoro o Colateral. O Colateral eu não vi, inclusive quando você veio aqui em casa, ficou na listagem, né, pra gente ver. Ficou a possibilidade, exatamente. E tem várias, né, obviamente, várias referências de diretores hoje que vão buscar, né, a cena do assalto, por exemplo, tá, no Dark Knight tem uma cacetada de referência. Não, Dark Knight, o Nolan admite isso, né? Que ele foi na fonte e pegou tudo que ele pôde pegar de Fogo contra Fogo, de hit, né? Sem falar que me parece meio que quase um manual de como você contrapor o protagonista e antagonista de maneira a crescer os 2 personagens, né? Parece é muito bem feito. Modelo de o que fazer se você precisa fazer, né? Esse contraponto. Vai beber aqui, porque aqui faz sentido. Onde as bases estão sedimentadas, né? E o elenco bizarro, né? Elenco é sacanagem. Eu acho que esse ponto que você colocou faz muito sentido. Eu assistindo Fogo contra Fogo, já vi várias vezes, eu adoro Fogo contra Fogo. Mas assistindo ele hoje, eu acho que sim, tem alguns momentos talvez não tenha envelhecido tão bem, né? Ele é no início da década de 90. Só que você percebe talvez o quão relevante
relevante ele é e foi pro cinema, sabe? Eu acho que quando você vê ele em 2025, você vê que esse filme, ele criou estruturas pra você ter vários tipos de filmes subgêneros depois. Aí nisso você percebe a relevância desse filme, a importância desse filme, cara. É impressionante, assim. Todo um gênero que vai trabalhar noir, thriller, sei lá, tipo, filme de assalto, tiroteio, tudo vai beber muito desse filme, porque é isso, parece que ele é uma grande aula. Ele parece uma grande aula, de tão bom que ele é em praticamente todas as camadas que ele tem. Óbvio, né? Tem toda uma questão midiática aí, você encontrar, botar num filme o Al Pacino e o De Niro depois de Poderoso Chefão, né? O filme já seria poderoso por si só, mas o filme é bom, cara. Seria um sucesso só de você botar esses dois caras em tela. Imagino, na década de 90 seria, né, algo sem precedentes ali. Mas o filme é muito bom, cara. É muito bom. E ele se sustenta, não tão óbvio, e também por causa da atuação desses dois monstros, mas, cara, o elenco inteiro incrível e você quer saber mais. E o filme funciona tão bem porque você se importa com todos os personagens. É uma loucura isso. Eu me importo com todos eles. Eu não quero que nenhum deles morra. Eu quero que o De Niro fuja no final. É impressionante. Eu tenho uma pergunta. Eu vou aproveitar para fazer logo agora. Você mencionou aí Poderoso Chefão 2 traz o Al Pacino e o De Niro no mesmo filme, mas eles não contracenam juntos, né? Eles não têm ali uma relação, até porque eles estão em épocas diferentes nesse filme, né? Você acha que esses dois papéis aqui, o Neil e o Hannah, eles são papéis que dignos dos dois astros? Porque a gente tem que entender o tamanho do De Niro e do Al Pacino no início da década de 90, né? Talvez eles fossem os maiores atores ali, rivalizando com poucos. Em termos de história, então, cara, assim, é inacreditável os filmes que eles tinham feito até então, assim, são só grandes clássicos. E aí, do nada, você tem um filme que vai uni-los, e não só vai uni-los, como vai contrapô-los, assim. Você acha que foi uma escolha certeira ou funcionaria bem com outros atores e foda-se? Tipo assim. Eu acho que foi uma escolha certeira também porque o diretor escreve os personagens visando esses dois atores, né? Foram as primeiras opções do diretor. A primeira pessoa a receber o roteiro é o De Niro, né? E o De Niro aceita participar e ele é que mostra pro Al Pacino pra fazer o convite e tal. E basicamente a cena né, deles dois conversando vende a ideia de que o filme vai ser um grande filme. E o filme as atuações deles, né, trazem muito pros personagens. Pelo que eu li, tem várias coisas que no roteiro não tinha de informação, de subsídio, e que esses atores trouxeram. Então, obviamente não seria a mesma coisa, mas eu acho que... sei lá, cara, não dá pra ver hoje sem os dois. Acho que, porra... Mas você parando pra pensar, eu ainda acho que esses personagens têm certas semelhanças, vamos dizer assim, com outros papéis que eles interpretaram ao longo da carreira. Trazem alguns... Não sei se seria maneirismo, seria isso, mas algumas semelhanças e tal que vão ajudá-los, de fato, a compor, né, os personagens. Mas eu acho que é mágico quando os dois estão em tela, cara. E a presença... Posso estar falando uma besteira aqui, você vai me corrigir se eu estiver errado, provavelmente eu estou. É como mesmo não estando contracenando com o outro, como esse personagem, ele tá presente na vida do outro, sabe qual é? É como esses personagens, eles estão sentindo a presença do outro, não material. E eu acho também que o que reforça aqui, primeiro você tá colocando eles se contrapondo, eu acho que já é uma sacada maneira, né? Dois gênios da atuação, dois astros de Hollywood se confrontando é maneiro. Mas eu acho que a escolha também de você pega um detetive investigador que ele é claramente o fodaço, né? Tipo assim, ele é o fodaço ali da polícia ali de Los Angeles. E você pega o ladrão que é o fodaço, né? Tipo assim, dos roubos de banco e tal. Ou seja, e eu vou defender isso mais pra frente, você tem dois personagens que são o extrato máximo do que é masculinidade no submundo mais perigoso. São os cara foda, brabo, sabe? Que é isso. E aí, cara, você precisa de ter atores que representem isso também. Não só porque eles são baita atores, mas porque só a presença do De Niro e do Al Pacino comunicam já com esses personagens, né? Eles são tão grandes quanto são esses personagens. Então, imagina, você tem um personagem dessa magnitude que quer representar o alfa, né? Eles são alfas, né, cara? E aí você coloca o De Niro e você bota o Al Pacino, que sempre fizeram alfas, né? Nesse aspecto de masculinidade no limite e muitas vezes utilizados pra criticar essa própria masculinidade, e você coloca nesses papéis, é perfeito, né? É perfeito. Eu não encontro naquela época atores que iriam incorporar isso tão bem, que iam carregar essa força tanto assim, né? Então eu acho que é uma escolha foda, mano. E marketing foda. Tipo, inegável. Sobre marketing, vou aproveitar já aqui pra soltar a curiosidade que eu achei mais louca.
que eu fui buscando pra ver esse filme. A gente já falou aqui não só dos dois, mas tem o Val Kilmer, né? Tem um monte de gente aqui. E o Val Kilmer tinha acabado, ou tinha feito há pouco tempo, o Batman, né? E por causa disso, né? O cara tinha a bilheteria a favor, né? É um ator conhecido e tal. E ele soltou na biografia dele que o agente dele não queria que ele fizesse esse filme porque iam pagar pouco pra ele, que ele era assim, um coadjuvante e tal. Ele seria eclipsado. E óbvio também, né? Mas adoro o personagem dele. Adoro o personagem dele. Mas a moeda de troca que ele conversa com o diretor é ele aparecer no pôster do filme, entre os dois. Então, o pôster do Fogo Contra Fogo tem o personagem do Val Kilmer no meio ali, entre os dois protagonistas. É uma forma de compensação, né? E ele fala também que depois de fazer o filme ele ia poder chamar o De Niro de Robbie e o Al Pacino de Al pro resto da vida. Então tá tudo certo. Pro resto da vida, muito foda, muito foda. Deixa eu dar aqui a sinopse então, pra gente poder tocar esse barco. Em uma Los Angeles desglamorizada das sombras e do submundo do crime, um investigador obcecado pelo trabalho com casamento em ruínas encontra um rival à altura, um ladrão de bancos, frio e competente que pretende executar sua última missão para fugir com a sua mulher amada. Essa sinopse só foi possível ser feita por conta dos nossos apoiadores. Então estamos aqui para agradecer Luciana Marques, Cristiane Sendin e Guilherme Carvalho. Muito obrigado, senhores, e é fundamental vocês para nossa existência. Então, por favor, se você puder, colabore aí, contribua para nossa existência. É isso aí, por favor. Bom, você tocou num bom ponto, que você começou a sua sinopse com a cidade. A cidade, irmão, é claro, personagem principal. Cara, é louco, porque quando você vê o The Dark Knight, Gotham é essa personagem também, e aí tu vem aqui, pô, de onde vem essa ideia, né? Cara, é muito maneiro como essa cidade fala, né? Ela transmite. Tem algumas cenas que ficaram bem datadas, né? Com tela verde e tal, que, pô, salta aos olhos hoje. Mas a ideia da cena é maneiríssima, né? A concepção de mostrar, né, aquela cidade iluminada com milhões de possibilidades, mas que ao mesmo tempo pressiona os personagens. É incrível, cara. É muito, muito interessante porque essa cidade é viva. O número de dublês usado... Dublês não, né? Ai, meu Deus, esqueci o nome. Figurante, obrigado. O número de figurantes usado nesse filme é loucura também, cara. É loucura também, é loucura. Eu tô começando a olhar pra esses filmes mais antigos, né? Porque meus alunos já falam que é filme muito velho, né? Filme velho pra eles é velho. 2000 pra eles é velho, né? O Levar tem 25 anos, né? Esse aqui tem mais. Mas era muito interessante a maneira como... Eu fico me perguntando hoje, cara, como era fazer cinema naquele momento, né? Fazer esse movimento pra trás. Como é que eram as técnicas, né? Como é que era o processo de organização da filmagem. E é muito interessante ver que, cara, esse filme, ele tem não só, né, a cidade fala, ela contribui pros planos, né, pra contar a história desses personagens, mas ela vai compor junto com um monte de movimentos de câmera, né, muito arrojados, que eu fico pensando, cara, como é que esse cara fez isso em 95? Será que a câmera era leve como ela é hoje, talvez? Hoje nem é tão leve assim. Como é que foi pra montar essa gruta? Eu fico fazendo esse exercício que é, né, só a gente aqui que faz esse tipo de exercício. Mas é muito interessante pensar que, cara, é um primor técnico em 95 que a gente não encontra em muitas produções mais recentes, né? Que teoricamente teriam porque tá muita coisa no roteiro, né? Eu acho que é isso. Não sei se estou me fazendo entender. Mas esse filme só funciona não só porque é uma conjuntura de atores belíssimos e em atuações que estão entre as melhores dentro das suas carreiras, mas porque o roteiro funciona demais. Ele fecha quase todas as pontas, e é que eles deixam abertas, elas não prejudicam, né, a história. Sobre isso eu vou falar até depois, porque essas pontas soltas tem uma questão depois pra gente falar sobre ela. Eu acho que Los Angeles daqui, ela tem um papel fundamental. É o terceiro personagem mais importante aqui. E acho que o Michael Mann, ele consegue trabalhar a Los Angeles não só com uma função estética, mas uma função no roteiro que o Nolan não consegue em Gotham. Primeiro que Gotham soa genérica pra gente em Dark Knight, assim, de alguma forma. E por mais que ela seja presente, ela não é presente como Los Angeles. Los Angeles do Michael Mann parece que tem personalidade mesmo, né? Tipo assim, parece que
ela tá espreitando, ela tá sempre lá. E é muito foda a ideia de que eu nunca vi uma Los Angeles tão... Não é decadente, mas é uma Los Angeles pessimista, né? Ela é azulada, por mais que você não veja ela só e simplesmente à noite. Parece que assim, cara, se de dia ela já me traz esse desconforto, onde você vai ver o ferro velho, toda essa criminalidade se movimentando pelas ruas, imagina à noite, onde você tem as sombras, onde você tem os esconderijos, né? Por isso que eu falei que é uma desglamorizada Los Angeles, porque é isso, você não tá habituado a isso. Cadê a Los Angeles solar, em que você tem ali filmes solares? Não, aqui você tem um submundo, um crime em Los Angeles, sabe? Que não tem glamour, não tem. Por mais que a gente esteja falando aqui de assaltos que vão render milhões, né? Tipo assim, vão render milhões, mas de alguma forma o filme consegue mostrar pra você que existe uma cadeia dentro dessa criminalidade, né? E que tudo isso é algo corrompido, é algo degenerativo, é um câncer ali e tal. Então assim, é uma Los Angeles foda, cara. Presente muito foda, né? Você não acha que você falou do The Dark Knight? Só pra dar uma... Vou pincelar lá e volto, que a gente não vai sair muito do filme, né? Você não acha que a gente espera de Gotham, talvez pelos filmes anteriores terem trabalhado a paisagem de Gotham, a imagem de Gotham de maneira com a mão mais pesada, e no The Dark Knight isso não acontece, até porque ele filma, né, acho que é Chicago que ele usa pra filmar, né? Eu não sei se ele filma no Canadá ou é Detroit. Ou é Detroit nos Estados Unidos ou é Canadá, não tenho certeza. E aí a gente não cria essa conexão tão grande com Gotham, mas a Gotham, teoricamente, ela tá presente no roteiro, né? Ela é mencionada várias vezes, a trama é por Gotham. Sim. E tal. Aqui isso também acontece, mas é de maneira muito mais orgânica, né? Você não tem a menção, né? Não é pela cidade, mas você talvez não consiga vislumbrar essa história sendo contada em qualquer cidade, mas Los Angeles dá o tempero ali pra coisa acontecer, né? Até quando ele tá mostrando, né, essa Los Angeles, teoricamente, que é um feito arquitetônico, né, um feito civilizatório ali, as linhas, né, e o diálogo passa pessimismo, né, então é como se essa cidade, como você falou, né, trabalha com um distanciamento absurdo, né, essa cidade está distante desses personagens, né, e até nos planos, essa ideia de você isolar os dois principais personagens, cria essa sensação de que, cara, a gente não tem outras pessoas iguais a esses dois, né, eles, de certa forma, se entendem porque eles convivem da mesma forma, né? Eles se relacionam da mesma forma com as pessoas e se relacionam da mesma forma com a cidade, né? Sabe o que me incomoda também? Acho que, primeiro, tem um trabalho técnico, acho que do Mike Mann, que é muito claro, né? Ele quer tridimensionalizar essa cidade, mostrando todas essas camadas dessa cidade que tem a ver com essa criminalidade ali. Tanto é que você tem, assim, uma parada que ele usa muito, que é ele separa demais os personagens do fundo, né? Toda hora ele faz isso, né? Em que, basicamente, o fundo, às vezes, vira um borrão, fica meio fantasmagórico, então ela tem um pouco de personalidade. Às vezes ela tá brilhando como se ela estivesse atraindo, como se ela fosse uma joia, atraindo, né, o ladrão, o bandido. Às vezes ela é fantasmagórica e assustadora, às vezes ela só é muito escura e esconde, sabe, seus tentáculos e tal. Então pra mim ela tem personalidade por conta da filmagem também. Mas o que mais pega pra mim é o seguinte: quando você vê Los Angeles desse filme, você consegue entender claramente que o Hannah e o Neil, os dois são um retrato e um resultado dessa cidade. Eles dependem dela, eles dependem daquela cidade, eles vivem aquela cidade mais do que qualquer coisa, né? Um tentando, entre aspas, proteger essa cidade, o outro tentando roubar essa cidade, né? De alguma forma, eles estão numa simbiose com essa cidade e você entende isso de uma forma muito legal. Então a cidade ganha relevância quando você compreende isso, né? Tipo assim, tanto é que tu vê a casa do De Niro, é uma casa vazia, fria, sem mobília, sem nada, porque aquilo não importa. A cidade brilha, é na cidade que ele vive, é lá que ele tá inserido. E a mesma coisa é o Al Pacino, que não tem nem casa. Ele tá no apartamento, na verdade, da esposa, que foi decorado pelo ex-marido. Porque a importância dele é Los Angeles. Eles são apaixonados por isso, pelo que ela oferece, que na verdade é a profissão e o trabalho deles. Quando você pensa em Gotham, não parece que o Batman e o Coringa e os outros personagens foram resultados e fruto de Gotham, daquela Gotham. Parece que eles são seres que estão fora daquela Gotham, que vivem fora daquela cidade, sabe? Que estão acima ou estão abaixo, mas não estão fundidos a ela. Não parece um resultado, talvez por uma questão estética, talvez porque ela não é tão presente, ou por talvez ela não convença a gente de que ela tá tão corrompida quanto parece. Por mais que ele apresente camadas de corrupção, tipo, dentro da prefeitura, dentro da polícia, dentro nas ruas, só que o problema é que parece que isso não é a cidade em si, sabe? De alguma forma é estranho, não parece que tá, sabe? Entende o que eu quero dizer? Homogêneo. Eu concordo, até porque eu sinto uma diferença muito grande da Gotham do Batman Begins pro The Dark Knight.
E eu acho que esses personagens conversam mais com a Gotham do Begins. Um pouco mais que Narrows. Tem Narrows, né, e tal, sim. Tem mais cartunesca e tal. Eu acho que a Gotham do The Dark Knight é meio lavada nesse aspecto. Nesse sentido, eu concordo com você. E já que você mencionou a casa, né, deles, eu acho muito legal como isso também constrói a personalidade, né, deles, né? Porque o personagem do De Niro, que é o Neil, ele tem uma frase que vai ser importante pro filme, que é a ideia de que se relaciona com as coisas, mas não ao ponto de não poder abandoná-las, né? 30 segundos é o que ele precisa pra deixar as coisas pra trás, né? E essa perspectiva, essa percepção que eu tenho da casa dele. A casa é linda, sem mobília, tem um armário com 4 copos e 4 pratos ali, e eu achei muito legal que são 4 e o número da gangue ali deles, né? Do grupo deles são justamente 4, né? Então ele tem o número exato de copos que ele precisa, né? E ele olha, a casa é na beira do mar, né? E aí é muito legal que ele contempla aquela liberdade toda ali, mas através do espelho sempre, né? É como se, ele tivesse a possibilidade de liberdade, né? A partir de um determinado momento, mas ele se coloca numa outra posição. E eu acho que o take final desse filme é brilhante, porque brinca com essa ideia de liberdade pra ele, e aí no final a gente vai falar disso, mas cara, é muito, muito foda como esse filme, ele constrói quadros que vão falar muito dos personagens e que, cara, comunicam demais, sem fala, só o quadro mesmo, é lindo, cara, lindo. Só o quadro. Mas é isso, eu acho que assim, o filme ele vai te comunicando sem precisar falar, e essa fusão, essa relação entre os personagens, principalmente os dois, né, e Los Angeles aqui, é muito importante, fica muito claro e evidente. Por exemplo, o Al Pacino, né, o Hanna, ele entra em casa, ele passa por uma frustração por conta da esposa, uma briga, automaticamente ele sai, ele vai pra cidade. É como se ele sempre recorresse a essa amante, né? E aí é maneiro porque o filme vai deixar dessa forma, ele pega o carro, ele tá acelerando pra caramba naquelas vias, e aí a trilha sonora no talo, então é ele sentindo aquele momento, ele sentindo a cidade, sentindo ali a velocidade. Quem vai beber muito nisso é Drive, né, cara? Drive é praticamente isso. Aliás, temos um programa de Drive no Enquadrando. Vou ter que procurar agora, ferrou. The Dark Knight também nós temos, né? Nós estamos falando aqui o tempo inteiro sobre Cavaleiro das Trevas. O nosso programa sobre Cavaleiro das Trevas é o episódio 64 e o programa Drive é um dos nossos primeiros, é o 19. Olha isso. Caramba, tem tanto tempo assim, meu Deus. Tem tanto tempo. Começa pelo Cavaleiro das Trevas, depois vocês ouvem Drive, que é muito antigo, né? Muito antigo. Mas é isso, assim, pra fechar aqui, é impressionante como a cidade os atrai mesmo. E o mesmo vai criando essa relação. O próprio De Niro é isso. Quando ele entra na casa dele, você percebe que claramente ele não vive ali. Ele não tem nenhum tipo de conforto ali. Ele passa por ali. Ele descansa ali no máximo pra depois voltar pra cidade, né? Então, assim, eu acho que isso vai estabelecendo a cidade como personagem. E, claro, quando ele vai conversar com o par romântico, ele tá com aquele... A cidade tá no fundo, tomando toda a cena, né? Com o seu brilho, né? Não só ilustra ali o momento, né? Um momento de romantismo, um momento ali de uma ligação que ele tá finalmente fazendo, mas também ilustra essa atração que a cidade tem. E que a cidade, em algum momento, vai atrapalhar isso. A cidade vai tomar de volta pra si De Niro, né? É muito louco que eu tô parando pra pensar aqui. Personagens, salvo engano, todos eles têm essa relação com o seu ambiente de solidão, né? Com a casa, vamos dizer assim. A personagem da Natalie Portman, você nem sabe onde tá. Ela tá na rua, tá na outra casa, ela odeia ficar em casa. O Al Pacino é a mesma coisa, o De Niro é a mesma coisa. Até o personagem do Val Kilmer, quando ele chega em casa, por mais que seja um local de conforto, ele tem um conflito, ele sai de casa. Então, ele sai de casa, cidade tá puxando esses personagens o tempo inteiro pra fora, né? É muito interessante isso. O tempo inteiro, exatamente. E aí você tem essa personagem sendo criada, né? E pra mim, de uma forma impressionante. Ela tá lá. Ela tá em seus vários cenários, né? Eu acho espetacular, cara. Eu acho espetacular, é foda. Vem cá, fiz essa pergunta no último programa, vou fazer de novo, porque eu gostei disso. Temos aqui o título americano, o título original é Heat, né, que seria tipo um calor, alguma coisa assim. Você gosta da nossa tradução? Você gosta de como foi adaptado de Fogo Contra Fogo? Fale um pouco sobre isso aí, Danny Boy. Eu acho que Fogo Contra Fogo traduz melhor o que a gente vai ter no filme do que Heat. É mesmo? Eu acho. Porque comunica mais que vai ser um confronto entre dois, né? Eu acho que passa essa ideia.
ideia. Sem falar que eu acho que Calor não venderia, do ponto de vista mercadológico aqui no Brasil, filme chamado Calor, pô, não seria... O filme tinha que se chamar Rio. Fosse adaptado pra gente. Pois é. Primeiro, é tipo um jargão, né? Eu vou devolver fogo com fogo, uma coisa assim. Então, já traz uma semelhança para as situações desses personagens, que eles se comunicam talvez da mesma maneira, que eles trocam da mesma maneira. Então, Fogo Contra Fogo transmite até bastante informação. Eu acho mais do que Calor. Sim. Entendeu? E eu acho que funciona. Eu acho que o título nacional funciona. A Lu falou uma parada interessante aqui. Nós temos apoiadores acompanhando nossa gravação. Então, se você se tornar um apoiador, você pode acompanhar nossa gravação. E a Lu falou uma parada interessante aqui. Ela falou que Fogo Contra Fogo é brega, mas diverte. E de fato ele tem uma certa breguice. Mas esse filme também tem uma certa breguice. Ele não tem vergonha de ser brega em alguns momentos, ainda que ele seja muito estiloso. É inegável que o estilo do Michael Mann é espetacular. Cara, eu vou te falar assim, eu gosto do Hit porque aqui Hit vai fazer uma relação com esse Hit que o De Niro fala, né? Que quando você tem o Hit, né? Esse calor na esquina, você precisa se desfazer tudo em 30 segundos. Então, esse Hit, ele funciona aqui como um significado mais amplo, numa ideia de ameaça, de uma ideia de quando tá calor, tá pegando, tá ligado? Tá pegando, irmão, tá pegando. Tá quente. Tá quente. Tinha que ser assim, pra funcionar no Rio. Tá quente. Tinha que ser bagulho tá quente. Aí ia funcionar legal. Bagulho tá quente. Porra, então, mas como o título tem que ser menor pra fazer uma relação com o Hit, você pode colocar tá quente. Tá quente, irmão. Embaçado. Tá quente. Pode ser uma coisa meio assim, entendeu? E aí na dublagem podia estar assim, tá quente, o cara, quando tá quente pra caralho, tu tem que ter o bagulho que tu descarta em 30 segundos, quando tá quente pra caralho, irmão. Pode ser. Mas o problema é que o De Niro não fala assim, né? O personagem dele não tem esse maneirismo, mas... A gente pode... Mas tudo bem, não tem. Fazer uma brasileirada. Mas eu acho assim, eu acho que Fogo Contra Fogo, nesse caso aqui, ele acaba sendo muito mais objetivo. Ele perde um pouco dessa subjetividade interessante que há, né, no Hit. Mas, cara, é legal. De fato é legal e vai elucidar e chamar a atenção pro tiroteio mais foda do cinema. Então, pra mim tá valendo. Que realmente é espetacular. E eu acho espetacular porque vai falar muito sobre a direção mesmo desse cara. Porque, assim, ele teve um trabalho muito grande de buscar muitas e muitas referências. Ele teve, né, um investigador, né, um aposentado trabalhando com ele no roteiro, em toda a concepção de cena. Ele buscou o máximo de realidade que ele podia, ainda que ele trabalhe um lado mais estilístico, assim, que traz, às vezes, uma ideia de algo não tão cru. Não é documental a parada aqui, muito pelo contrário, né? Ele tem uma filmagem elegante, fluida, em que tem momentos que você percebe que tem um estilo sendo trabalhado. Mas eu acho que quando você pensa na história sendo contada e você pensa na ação, você pensa nos diálogos, de alguma forma você tem uma certa realidade, uma crueza, né? Então, tipo assim, caraca, esse tiroteio, cara, assim, o som do tiro, sabe? O som do tiro pegando na lataria, sabe? É como você falou, a quantidade de figurante, o desespero dos figurantes é perfeito. E eu acho que o mais perfeito é a espacialidade que ele consegue te dar. Você consegue se localizar no tiroteio como se você estivesse presente ali. Às vezes como alguém desesperado pra fugir, às vezes se escondendo, às vezes participando, sabe? É incrível. Eu acho interessante que isso, como você falou, além da espacialidade, que ela tá lá, ela existe, você consegue entender exatamente o movimento que eles estão fazendo. Ele não é um filme de ação que ele te tira... Que ele torna esses personagens super-heróis. Não são. Eles são humanos. Não. Então, o De Niro às vezes não vai chegar, né? O personagem... Esqueci o nome dele, deixa eu botar aqui. O Vincent, o Hanna, né? Ele vai correr atrás do Neil e ele não vai encontrar o Neil muitas vezes. Você fica esperando que a resolução de certas tensões seja até mais rápidas, porque você espera isso num filme de ação, né? Que o corte seja mais rápido, que a ação seja mais rápida. Sim. Mas não, ele tá correndo pra chegar no banco e ele tá correndo por, sei lá, 1 minuto pra ele chegar no carro e ele não chega no carro. E caraca, mas mesmo assim você fica naquela tensão, você fica, caraca, Val Kilmer, pelo amor de Deus, entra nesse carro, vai embora, e o Val Kilmer não entra no carro, e cara, de novo, assim, até a cena do tiroteio ela acontecer, a tensão já aconteceu, você já tá absolutamente capturado, assim. Então, quando o tiroteio acontece, e óbvio, é isso tudo aí que você falou, eu vi que eles captaram som com microfone real no set, assim. A ideia era utilizar a captação real do tiro no set. É que você falou microfone real, gente. Claro. Mas as armas eram reais, de fato, né? Exato. Então é isso. Vou reconstruir que ficou meio louco mesmo. Mas a ideia era captar o som das armas reais disparando no set. Então, o microfone mais próximo possível ali da ação pra capturar essa sensação. E é isso, cara. Não tem romance, não tem carro explodindo. É tiroteio cru. A lataria, né? Cru, irmão. É tal.
pegando... Caraca, é muito foda. Cara, é muito foda, né? Como é bom isso, cara. Como é bom. Primeiro é isso, ele consegue enxergar... Eu tô falando uma parada que faz todo sentido e é muito foda. Você tem um tiroteio, uma cena de ação que é o momento mais foda do filme em termos de ação. Tudo já é genial, mas o mais genial é que aquilo tem uma história. A ação tem uma história. Ele tem um desenrolar. Ele tem um processo de ação e reação, de causa e consequência, sabe? Ele tem todo um processo de você entender o que tá acontecendo. Um elemento daqui vai gerar outro elemento que faz com que desencadeie um terceiro. E isso faz com que você se envolva, porque ele não é uma... Primeiro você tá envolvido com os personagens, claro, você tá torcendo e tal, mas você tem uma ação contada aqui, muito bem contada, estabelecida e planejada, que faz com que você se envolva. Não é vazio, né? Você realmente teme, porque toda hora ele trabalha com ideia de ação e reação, né? E é fantástico, porque houve claramente um planejamento muito bem feito aqui. E eu acho que esse é o grande diferencial, porque eu me perguntei, terminando o filme, eu me perguntei assim, caralho, esse filme ele tem 2 horas e 40 minutos. Ele tem muitas subtramas, assim, é impressionante a quantidade de personagem. E eu falei, caraca, cara, qualquer filme de Hollywood ia limpar as subtramas, fazer o filme em 2 horas, porque teoricamente dá. Imagina você condensar tudo mais ainda em De Niro e Al Pacino? É incrível, né? Porque teoricamente ele tá diluindo De Niro e Al Pacino com tantas subtramas. Só que ao mesmo tempo, aí você vê. Aí é o olhar do diretor, né, cara? Ele tá, na verdade, contando ali a cidade. Aquele recorte da cidade com esses 2 personagens. Então você vai ter vários personagens que, primeiro, é uma investigação que busca te dar uma sensação de realidade, no sentido de que a investigação, ela não é do ponto A pro ponto B, do ponto C e acabou. Ela vai ter vários desvios, ela vai ter falhas. Ela vai ter que encontrar um outro personagem que você nem tá ligado, porque a investigação é assim. E outra, faz total sentido a investigação. Não é mirabolante a resolução. Não é mirabolante. É crível pra caramba e ela tem o tempo dela. Por exemplo, em determinado momento, não tem mais pra onde ir, acabou, vou pro meu quarto, vou dormir 30 dias, ferrou, acabou. E tchau. E aí, surge uma... Cara, é fantástico, fantástico. E aí o que você tá falando, a construção dessa relação com eles, quando você vai pra ação, você tá se importando com os personagens. E aí qual é a questão aqui? Normalmente, quando você faz uma escolha, eu vou torcer por esse personagem aqui. Normalmente a gente torce pelo protagonista, pelo mocinho da história e tal. Aqui, como a construção foi feita de maneira simultânea, você não viu primeiro a história de um pra depois ver a história do outro, você viu a construção dos 2 ao mesmo tempo, com o mesmo peso. E esses caras são, monstros sagrados da atuação. Você se importa com os 2 lados do conflito. Você se importa com a gangue que tá querendo fugir e você se importa com o Al Pacino. Ainda que eu acho que o personagem do Hannah não esteja ameaçado em nenhum momento do tiroteio, tá? Mas, da mesma forma, você pesa as consequências de cada um daqueles tiros dados, no final das contas, né? Porque se pegar em alguém, você já viu acontecer no início do tiroteio, ele vai matar os personagens. Ele matou lá o coadjuvante com 3 tiros do lado do Hannah e é isso. Sabe? Então, é um peso. E eu, sinceramente, assim, eu não sou muito do GTA, não, dos videogames e tal. Mas, cara, aquele tiroteio ali e um jogo do GTA acontecendo é igual. É exatamente igual. Pelo menos minha memória é isso. Aí, ó. Falei, caraca, isso aqui influenciou o videogame também. Assim, a minha percepção é isso, cara. Porque é exatamente, um roubo a banco, o cara tentando fugir e culmina com a cena do cara tentando sequestrar a menininha, né? Pra fazer ela de refém. E um tiro, meu amigo, que da mais alta precisão, aquilo ali... Não, isso é absurdo. É exatamente essas escolhas do diretor que vai fazendo com que a investigação, que ela é complexa, mas é totalmente entendível, complexo no sentido de ser difícil realmente você chegar no resultado. Eles vão tentando plano A, plano B, eles falham aqui, eles procuram uma terceira pessoa, uma quarta pessoa para que eles consigam chegar na gangue, eles dão sorte, eles dão azar. Você tem outros personagens sendo desenvolvidos que vão ser utilizados só no final, como é o caso do motorista, né? Do cara que vai ser cozinheiro. Isso, né? que eu ia falar, cara. O cara para o filme pra te apresentar um outro personagem. É foda. Pra que você... Não, cara, é louco isso, cara. Muito louco. É muito foda, porque é isso que vai dando pra você um senso de verossimilhança mesmo, de realidade, de que aquela cidade, ela tá existindo independente do De Niro, independente do Al Pacino, né? Cada um tem seu arco, a cidade tá lá vivendo. Então foi o que você falou. A gente não sabe o que tá
acontecendo com a Natalie Portman? A gente só sabe que ela tá sofrendo, só sabe que ela não tem muito amparo. Então, tipo assim, ele entende que isso é uma construção de mundo e universo que dá realidade. Você sente assim, porra, isso aqui é vivo, está existindo independente desses dois aqui. Cara, eu acho que é isso que torna Fogo Contra Fogo tão especial. Eu acho até que Dark Knight consegue isso também. Tipo assim, até acho que consegue, ainda que fale em relação à cidade. Mas eu acho que consegue, né? Mas, cara, não dá pra... Olha só, vamos retomar aqui a cena em que simplesmente o maluco da gangue pega a menina de refém e o Hannah, o Al Pacino, decide simplesmente atirar. Tipo, foda-se. Não, e ele não tá com uma arma de precisão, né? Ele tá com um fuzil, não, cara. Né, cara? Porra, ele tá com uma Uzi, sei lá, uma cara, porra assim, cara. Ali eu confesso a você que eu tive uma suspensão, assim, de descrença. Putz. Eu não tive. Eu não tive, sabe por quê? Porque é rápido, né? Volta logo, né? Ele já volta vai e volta. É isso aí. Mas eu não tive porque eu acho que ali é em uma cena e uma imagem o resumo perfeito de quem é aquele cara. Não é só uma questão de confiança, cara. Não é só confiança ali, porque mesmo uma pessoa muito confiante... É o que ele coloca em risco, né? Exato, uma pessoa muito confiante não faria aquilo. Porque ainda assim, por mais que ele acerte o tiro perfeitamente, você pode ter outras consequências pra criança. Então, assim, ali mostra o quão ele é irresponsável mesmo. Ele é um cara que ele tem um objetivo e ele não pesa as paradas. Os fins justificam os meios, sabe? Tipo assim, é um troço que assim, se você tivesse um atirador de elite ali, ele teria cuidado com o tiro. Ele teria todo um processo de caraca, é complicado. Ele não, sabe? Então assim, eu acho que o Hannah é muito bem exemplificado ali e eu não poderia imaginar cena melhor pra dizer profundamente quem é esse cara. Você entende ele pelas vísceras quem é esse cara. Não, a cena, ela culmina com isso, né? Mas ela tem toda uma construção que é ele, por exemplo, ao ver o companheiro sendo alvejado, tudo bem, tem óbvio, né, uma sensação ali de que, pô, é um pesar, mas ele rapidamente esquece isso pra continuar o confronto. Pra falar do confronto como um todo, a galera não tá se importando que tem civil passando em momento nenhum nesse tiroteio, cara. Isso é uma loucura. O policial dando tiro na direção do cara e o fundo tem a pessoa no mercado, saindo do mercado com o carrinho. Não, eu acho que é o único momento que você tem uma diminuição de tiroteio por meio da polícia. Cara, que isso? É quando eles realmente vão pro estacionamento do mercado. Porque antes eles estão largando o dedo real, assim. Meu Deus, cara. E assim, como eu falei, é cru mesmo, assim. O cara, da hora da adrenalina, não tá medindo. Infelizmente, a gente tem cenas como essa aqui no Brasil como um todo, o contexto de Rio de Janeiro e tal. Mas é chocante visualmente. Cara, não importa quem tá do lado. E aí essa cena combina com isso, né? É o risco máximo, né? É uma criança que tá do lado do é o risco máximo. E aí ele não... Cara, é uma questão nem de piscar, ele não hesita. E realmente, isso comunica muito. E eu acho isso legal do personagem dele. Porque, diferente do personagem do Neil, que é do De Niro, o Hannah, ele é muito bem resolvido, cara. Ele sabe exatamente o que ele é. Na minha percepção, ele tem essa visão do que ele é e ele joga conforme as regras que ele estabeleceu pra ele do início ao fim. As consequências existem, mas ele compra essas consequências. Do início ao fim, cara. Já o personagem do De Niro, né, que é o Neil, eu acho que ele tem um código de conduta estabelecido, mas que ele deseja ser diferente em algum momento, né? Ele deseja vislumbrar uma situação diferente. É esse não deixar ir, esse apego à condição dele atual que vai dar o caminho pro fim, né? Faz ele perder o confronto, exatamente. Faz ele perder o confronto. Eu concordo muito. E eu acho que tá muito bem simplificado isso nessa cena também, do tiroteio. Por isso que ela é tão importante. Quando o De Niro, ele vai carregar o Chris, né, que é o Val Kilmer, né, de uma maneira, tipo assim, não, você tem que sobreviver. Porque quando você olha esses dois personagens, cara, quando você olha o De Niro, basicamente, ele é um cara que sente. Ele sente. Só que ele criou uma crosta em volta dele pra ele se tornar um cara frio, calculista e objetivo suficiente pra ele descartar tudo em 30 segundos. Só que sabe o que é o mais interessante? É que se ele fosse de fato esse cara, ele teria relacionamentos. Ele teria relacionamentos, porque ele poderia descartar em 30 segundos. É que ele não conseguiria descartar em 30 segundos. É por isso que ele não tem nada. É por isso que a casa dele é vazia e ele não se relaciona com ninguém, porque ele sabe que se ele se relacionar, ele não descarta em 30 segundos. Esse é o ponto. Então, tipo assim, o Hannah é diferente. Aquela frase do Al Pacino, né, do Hannah, que é impressionante, mano, que ele fala assim, eu tenho que estar no limite, eu preciso dessa angústia pra estar no limite. Ainda bate no peito, né? Eu preciso disso. Caralho. Porra,
isso é sensacional. Porque, tipo, ele construiu dentro dele o seguinte: eu vou sentir, porque eu preciso dessa dor pra estar no limite. O cara que atira daquele jeito no alvo com uma criança no colo é porque ele tá no limite. Ele nem hesita, ele tá no limite. Então, assim, ele tá na sensibilidade da dor, na sensibilidade da angústia, tá ligado? Ele tá no ponto, no limiar. Então, eu acho que é exatamente isso. Você tem um De Niro que ele sente, mas ele precisou criar uma estrutura ao redor dele pra não sentir, e por isso ele teve que esvaziar a vida dele, ainda que ele não queira, e ele coloca todo o sentimento dele que ele tem nos amigos de gangue, né, que cria uma família, enquanto que o Al Pacino, ele é muito bem resolvido. Ele lida com as emoções dele, ele quer os prazeres dele, mas ele sabe claramente qual é a intenção dele, porque ele não vai sentir dessa forma. Por isso que pra ele amparar é tão fácil, porque ele pode ter uma esposa com filho, ele pode abraçar o caramba 4, mas ele vai sim sair pra cidade quando precisar. Ele vai embora, mano. Ele vai embora. É muito legal que tem uma rima visual aí, né? Dele abraçar a mãe da garota de programa, né? Que é morta pelo vilão, né? O Waingro. Ele abraça a mãe dela da mesma forma como ele abraça a esposa no final, né? É como se que o sentimento dele aflorasse numa situação de desgraça mesmo, né? Naquela situação merda ali que ele consegue ser empático de alguma forma, né? É como se ele se alimentasse de fato disso. É ali que a emoção dele aparece. Exato, e na verdade parece só que eles colocam como um totem que vai aceitar você desabafar nele. Então, tipo assim, venha, desabafe em mim, eu aguento e eu me alimento disso. Já o Neil, né, que é o De Niro, ele tanto não consegue fazer isso que ele não abandona o Chris, né, em 30 segundos. Ele vai tentar resgatá-lo, porque ele não é essa pessoa, né. Eu acho que essa antítese, essa casca criada nesse personagem, acho interessantíssimo, assim. Porque eles não são a mesma coisa, né. Por mais que eles se vendam como a mesma coisa, eles não são a mesma coisa. Eles são opostos, né, nos seus extremos. E o que é interessante é o seguinte, o filme cria uma ambiguidade muito interessante quando o Neil, né, o De Niro, olha a menina no carro, e ele tá sendo, no final do filme, quando ele tá sendo perseguido pelo Hannah, e aí você tem a fuga dele em 30 segundos. Ele olha pra menina e pensa, porra, eu poderia entrar no carro e sair com ela, mas eu vou embora, né, eu vou me afastar. E é interessante porque você pode encarar, no primeiro momento, que é ele executando o que ele sempre fala, eu vou descartar tudo em 30 segundos, mas não é, cara, pelo menos eu não acho. Eu acho que ali ele tá protegendo a menina claramente, né? Sim, também tem essa leitura, né? Claramente ele não quer que ela se envolva nesse universo, porque se ele entrar naquele carro e o Hannah vê, ou se ele fugir ali e não conseguir fugir de fato com ela porque a situação ficou muito pior, ela vai estar muito mais envolvida, né? Essa é a minha leitura também. Mas ele não demora 30 segundos, li sobre isso também. Ele demora 40 segundos, talvez seja por isso 40, que ele vacilou 10. Ele vacilou 10. Ele desvia o caminho pra executar, né, a vingança que ele precisa, se apegando, né, à natureza dele, vamos dizer assim, né, não se abrindo pra uma perspectiva de mudança. Antes dessa cena acontecer, inclusive, tem uma cena de fotografia bem marcante, né, que eles dentro do carro, passando pelo túnel, passando por luz, né, cara, os caminhos estão abertos, e é visual, cara, na face dos dois passageiros daquele carro, como pra uma, né, aquela luz realmente simboliza, caraca, vai dar certo, vai estar tudo bem, enquanto o outro tá preso ainda do lado de fora do túnel, né? Tá preso fora da luz. Você sente que ele tá tomando a decisão, né? Isso é mágico pra mim. Porque antes dele virar o volante do carro... antes dele virar o volante do carro, você está vendo ele pensar. Isso é inacreditável. Isso é foda. O De Niro é foda. Isso eu acho a atuação do De Niro estupenda. Tem gente que prefere a atuação do Al Pacino. Comparar as duas pra mim é muito difícil, porque as duas são excelentes. Também acho. Mas eu acho esse momento do De Niro incrível. E aí vai pra cena, né, dessa tomada de decisão, e aí eu acho que é justamente quando ele bota na balança, que ele tomou, ali ele realiza que ele tomou uma decisão equivocada, né, que ele deveria ter seguido a luz do... Ele perdeu ela. E ali eu acho que é a hora dele dar um passo pra trás. Eu acho que eu concordo com você, acho que a decisão dele é altruísta, vamos dizer assim, e não relacionar ela, né. É responsável. E eu acho que a escolha de você manter 40 segundos é exatamente por isso, porque ele não executou o que ele deveria. Não foi executado o que ele deveria. Ele errou, né? Tipo assim, ele tava pesando. Ele falou, cara, eu não quero deixá-la, mas eu preciso. É diferente. E tem uma outra questão aí também, que é, cara, como você criar
criar a situação, o conflito que demonstre que ele... Porra, é foda, né? Muito bom. Rompeu com o que ele acredita pra, teoricamente, protegê-la e, ao mesmo tempo, é um combate entre os dois personagens. Chegar nessa solução... É sacanagem, mano. Chegar nessa incrível, parada mano. É difícil. Porra, como é que tu fecha isso? É roteiro. Caraca, não. É foda. Olha, é sensacional, é sensacional, é roteiro. E assim, eu fiquei pensando muito nisso, né? Já que a gente tá falando dessas cenas, vamos falar. Depois a gente debate coisa um pouco mais conceitual. Sim. Eu fiquei pensando muito nisso, né? Porque como eu tô falando pra todos os ventos aqui, eu tô finalmente, né, estudando roteiro e escrevendo. E caraca, cara, que solução pro final espetacular, cara. Que filho da puta merda, mano. É uma parada assim, o cara, como é que você consegue criar um duelo com dois caras geniais, né, com arma, e que seja foda, que seja interessante, que você fale assim, caraca, é isso, é incrível, e ele consegue, cara, ele consegue, tudo é espetacular, cara, a escolha de ser ali perto do aeroporto, os aviões passando, assim, os aviões passando tem todas as funções possíveis pra cena, todas. Porque ele ia fugir num avião, então a saída tá martelando o tá Neo, martelando, né? O De Niro o tempo todo ali, caraca, aqui ó, minha fuga tava aqui, ó, tava palpável, tava material, tava né? palpável. Aí, porra, dos aviões serve pra criar tensão, porque eles vão passar eles vão passar ritmado. O barulho gera muita tensão. O barulho serve pra esconder os passos, o barulho dos passos do tiro. A luz serve pra criar tensão e estabelecer o contexto na hora do duelo final, do tiro final. Tudo é perfeito, porra! Ô, porra! Como é que pode? Mano, e a ideia da sombra esticada, da sombra que... Cara, não, para, Michael Mann. Para, filho, para. Óbvio, né? Eu já tinha visto o filme, então eu sabia o que acontecia, mas assim, isso não me impede de... Eu confesso pra você, eu torço pro De Niro desde o primeiro momento, assim. Eu não torço eu torço pelo De Niro desde o primeiro momento. Tu tem um caráter meio complicado, Daniel. Eu tenho um caráter meio duvidoso, né? E assim, isso é muito foda, porque mesmo sabendo o resultado, minha torcida continua a mesma. Cara, é uma tensão, ela não é sutil, mas ela é sofisticada, porque você vê a movimentação, quando você espera que um personagem vai aparecer, ele não aparece, e aí demora, e ele surge lá atrás, e você... Nossa, é criar uma tensão e uma ação, de fato, sem o tiroteio acontecer, porque quando ele acontece, ele tem que ser poderoso. E aí, cara, a cena final, nem mesmo, né, o duelo final, é como se fosse um faroeste, né, quem vai sacar a arma primeiro ali, quem vai conseguir dar o primeiro tiro, é de uma solução que eu pensei que os dois fossem morrer, assim, né, da primeira vez que eu vi, falei, cara, os dois vão morrer. Pode crer. Essa é a solução, inclusive essa era uma possibilidade, né, escrita lá. Uma possibilidade, imagina. Pelo roteiro e tal. Ele não vai usar esse final, mas ele vai usar em outro filme dele depois, pelo que parece. Agora eu não lembro, posso até ver aqui depois pra gente. Mas eu acho que o take final... Não sei se é a hora da gente falar disso. Não, mas olha só, calma aí. Deixa eu falar uma coisa antes do take final. Porque a escolha de você fazer o lance da sombra, ela é absolutamente genial, assim. Porque, porra, a gente tá falando da ação aqui. A ação, ela tem que... Você tá dois caras super geniais aqui. Eles dois são muito inteligentes. E isso tem que passar na ação. Não dá pra... eu fui mais rápido que você simplesmente. Não pode ser só isso. A gente não ficaria satisfeito como público, né? Aqui não é John Wick, tá ligado? Não é isso. Então... O primeiro ponto é que faz muito sentido o que você falou, a construção de tensão é sensacional, né? E ela é vagarosa, porque você tem ali eles procurando saída pra essa situação que é muito difícil. Se eu vacilar, eu morri. E aí você percebe que o De Niro, ele saca que ele tem uma saída. Ele tem uma saída, que é, quando vier a luz, eu consigo matar o Al Pacino, porque eu tenho a posição privilegiada, né? Eu cheguei primeiro, eu me estabeleci aqui. Ele tem que se aproximar. Então, quando passar, o avião estiver aterrissando ou saindo, você tem a iluminação da pista e essa luz vai fazer com que não só eu identifique onde está o Al Pacino, como talvez atrapalhe o Al Pacino com a questão da iluminação, porque eu estou de costa para a luz. Você percebe ele pensando nisso, ele chegando a essa conclusão. O problema é que ele não vai se ligar de que quando vem a luz, a sombra dele é tão longa que chega até o Al Pacino. E quando chega a sombra até o Al Pacino vai ter o reflexo mais rápido, porque o Al Pacino está reagindo. Então, tipo assim, não adianta, a reação é automática, porque o Al Pacino tá sempre no limite, ele tá sempre no limiar, ele vai sempre reagir no segundo perfeito, enquanto que o De Niro vai ter aquele momento de, esse é o melhor momento do tiro, sabe? Cara, Daniel, na moral, Daniel, isso é sacanagem, Daniel, isso é sacanagem, tipo assim, isso é sacanagem com quem tá começando a escrever, irmão, com quem tá tentando pensar no roteirinho aqui, humilde. Cara, mas essa ideia do personagem de ser reativo,
como você falou, ela tá lá, parece que no roteiro, mas o Al Pacino, ele vai trazer uma característica pra esse personagem que, inclusive, vai aparecer na continuação. E aí sim, continuação, tem uma continuação, né, em livro, mas tem a continuação. Que é a ideia do personagem ter contato com cocaína. Pra ele, a maneira como esse cara consegue... Óbvio que ele usa. E aí isso faz muito mais sentido quando você tem acesso a essa informação, porque isso tá na atuação do Al Pacino, porra. Ele, de vez em quando, ele dá umas piruadas lá. Exato. Ele chuta... ele chuta... Cara, a relação dele com o informante é maravilhosa. Aquela cena dele chegando no ferro velho ele lá. Ele tá doidão. Mas é um doidão meio calculado, né? Porque parece que o vício dele mesmo é aquilo. É o trabalho, né? Ele é o workaholic, né? Então parece uma condição para exercer o trabalho da maneira como ele acha que é a mais importante pra ele, nessa tensão toda. E aí faz sentido, porque o cara tá, porra, alerta o tempo inteiro, o cara tá, né, preocupado o tempo inteiro, né? Então, realmente, faz sentido essa ideia de que enquanto um tá planejando, o outro tá reagindo e a reação é mais rápida, faz sentido também, concordo com você. E você vê que o Al Pacino, né, o Hanna, ele claramente, os fins justificam os meios. Ele tem que alcançar os objetivos dele, né? Então ele vai lidar com os informantes de uma forma ali meio complicada, sabe? Tu fica assim, caraca, até onde esse cara vai, né? Até onde ele poderia ir? Enquanto que o próprio De Niro, e aí a gente tá falando sobre como os dois são opostos, o De Niro estabelece regras claras. Regras claras, ele não vai romper essas regras. Enquanto que o Al Pacino, dependendo da situação, ele pode romper essa regrinha aqui. Ele pode mexer aqui. Ele pode dar aquela mexidinha. Ele é muito mais flexível. Tanto é que você percebe que ele vai ser apresentado ali, né, transando e o prazer e tal. Ele é um cara mais porra, né, irmão? Tipo assim... Não, e a criança chega, né, no meio da ação propriamente dita, assim, né? Exato. Então tem toda uma questão, cara... A própria relação dele com a esposa no início, você já fica, né? Pô, esse cara é meio, né? Não se importa tanto, né? Esse cara tem uma... Você percebe que, assim, o filme usa também, obviamente, a Natalie Portman ali e tal, mostrar o seguinte, ó. O Hanna, ele é um cara complicado, mas ele tem bom coração, tá ligado? Tipo assim, porque senão também fica complicado. Mas eu acho que ela tem outra função também. Mas eu vou deixar você aqui livre, Daniel, pra falar, então, do take final, que você acha maravilhoso. Eu acho esse take final soberbo. Porque, assim, primeiro, ele é um quadro, essa porra. É um quadro. E você tem os dois protagonistas no centro. Eu tô aqui vendo na minha frente. Ele não está exatamente aqui na tela. Olha só, muito chato ficar confirmando e ficar tendo a mesma opinião que você. Eu vou falar que assim, eu acho mais soberbo, Daniel, mais soberbo. Eu acho mais foda que você. O que eu acho mais foda nesse take todo é estar saindo da cabeça do De Niro o caminho de saída que ele tinha. Você vê a pista do aeroporto fazendo o caminho de luz, seguindo diretamente pra cabeça dele. É como se ele estivesse pensando nisso na hora da morte. E isso tá no take. Isso é foda. Porra, o fato dos dois se darem as mãos ali. Porra, muito bom. Sei lá, cara, eu não sei o que é. Sinceramente, assim... Eu não sei o que é. Eu não tenho nenhuma interpretação racional ou emocional pra essa cena. Eu só sei que é maneiro pra caralho. É maneiro pra caralho. Ele dá... E é isso. Pra mim, tá bom. Mas essa pintura final com o De Niro, né, virado pra gente, né, e o Al Pacino de costas, né, e porra, a saída tava ali, mas esse cara não seguiu e o Al Pacino vai voltar pra mesma realidade dele no dia seguinte, sabe? Não, e é maneiro tu perceber assim, né, tipo, obviamente ali você criou um bromance ali entre os dois, é óbvio, tanto é que eles vão terminar com as mãos dadas e tal, né, ele tá dando apoio ali ao fim derradeiro, né, a situação derradeira ali do De Niro, porque não tem isso, eles são apaixonados um pelo outro, né, eles encontraram um grande rival, né? Tem um pouco disso. E que, obviamente, é construído por meio desse respeito, né? Cara, isso aqui tem mais testosterona do que filme de brucutu da década de 80, né? Tipo assim, e é isso, é um bromance, né? Os homens se amam, é isso aí. E eu acho muito foda essa ideia de que você tem... Eu sinto o Hanna acordando no dia seguinte, desolado, cara. Do tipo assim, agora, o que é a minha vida? Sério, o que é a minha vida agora? Eu nunca mais vou encontrar um rival a essa altura. Eu nunca mais vou ter a adrenalina que eu tive. Eu nunca mais vou ter o desafio que eu tive, o embate que eu tive. Que porra, que merda, mano. Como é que eu fico satisfeito agora? Los Angeles não vai conseguir me oferecer mais. Acabou. E é interessante porque isso fica até pessimista, fica até uma coisa, puta, que merda, hein? Mais pessimista ainda, né?
E aí, aproveitando essa questão que eu tô falando do bromance aqui, da questão desse universo masculino, eu acho que esse filme, ele acaba criticando, e pra mim ele é muito esperto nisso, ainda que talvez ele tenha envelhecido mal em algumas coisinhas, né? Tudo bem. O discurso do Al Pacino ali com o informante, né? Com aquele outro cara que eles estão chantageando, quando ele fala de mulher, não sei o quê, ali é forçado, né? Até as personagens femininas, né, desse filme serem, né, estarem numa condição meio de, vamos dizer assim, de segundo plano, né? Serem passivas na história. Mas é isso que eu ia falar. Se você pega os filmes do Michael Mann, no geral é isso. São o universo é masculino, em que as mulheres estão de fato como coadjuvantes. Elas têm um papel de parceria no máximo, né? E eu acho que em Fogo Contra Fogo ele tem o suprassumo disso, porque ele tá debatendo realmente um universo masculino, mas o quão destruidor isso é também. O quão danoso e tóxico é quando você tem esse universo, e pra mim ele tá contextualizando, ele tá relacionando já com uma sociedade que vai alcançar o que nós temos hoje. A gente tá falando aqui metade da década de 90. Você já tem algumas coisas, tanto é que a gente falou de filmes da década filmes de 99, que vão falar do bug do milênio, vão falar de toda uma coisa meio apocalíptica, como se, o capitalismo, o neoliberalismo vai dar merda, tá dando merda. E eu acho que Fogo Contra Fogo, ele antecipa isso também. Ele vai começar a falar que esse universo estruturado nessa masculinidade, nessa falta de relação e afeto, nessa dificuldade de expressar sentimentos e construir conexões, né? Nessa coisa do macho alfa, do eu sou o amparo, eu faço, e também nessa coisa do eu me identifico unicamente com o que eu faço, com o meu trabalho, minha profissão, e aqui você tem o limite disso, né? É o detetive que ele é o detetive. Eu sou um investigador, não sou mais nada. Eles falam isso. Eu amo o que eu faço, eu não sei fazer mais nada, mano. É isso que eles falam. Eles não sabem fazer mais nada, mais nada. Eles não sabem fazer mais nenhuma relação, nenhuma construção de relacionamento. Nada. Então, isso é um apontamento do que estava acontecendo na sociedade naquele momento e vai ficando cada vez mais fortalecido ao longo dos anos. É uma ideia de que eu sou o que eu faço, a minha profissão. A partir daí, eu construo o meu eu construo o meu ego ao redor disso. Então você tem o De Niro representando ali o macho alfa como um ladrão, que basicamente ele é isso. Tanto é que ele vai ter uma casa vazia, ele não vai ter relações, ele precisa descartar tudo em 30 segundos. Porra, por quê? Porque ele se enxerga como de fato um ladrão de bancos. É isso que ele é, nada mais. E você vai ter o Al Pacino do outro lado do espectro, também como macho alfa, o topo de uma cadeia, como o cara que aguenta tudo, todo o tranco, que é determinado, vive um submundo que ninguém aguentaria. Ele fala isso toda hora, né? Cara, você não ia aguentar ouvir o que eu tenho pra te dizer, o que eu passei hoje, né? São esses homens, né? Que também não consegue construir nada. Que não divide, né? Sobretudo, o personagem dele não divide com a terceira esposa, né? Que aí você já constrói, né? Ele teve 2 relacionamentos anteriores que muito provavelmente foram, né, por água abaixo, justamente por esse isolamento e nessa ideia de que isso me compete, não compete a você na condição de companheira ouvir isso, né? E você falou uma parada muito boa, que é o seguinte: você pode, e você vai ter muitos homens que vão encarar dessa forma, como se fosse uma proteção necessária às mulheres frágeis, né? Do tipo assim, olha, eu não vou dividir com você porque você não aguentaria. Mas na verdade, isso é só um papel que ele entronizou nele, nessa figura hierárquica que tá no topo. Então assim, eu aguento esse tranco, eu tenho esse fardo, eu preciso, porque se eu não tiver esse fardo, ninguém tem. Se eu não tiver essa maldição de ter que viver nessa criminalidade, nesse submundo e confrontar esse mal que há na cidade, ninguém o fará. Só que o que eu acho que o Michael Mann vai conseguir fazer desenvolvendo a Los Angeles é perceber o seguinte: essa maldade que porra, um homem foda pra caralho como o Al Pacino tá enfrentando, ou essa maldade encarnada no De Niro, que não é tão encarnada assim, ela não é uma causa, simplesmente. Ela não nasce enraizada. Ela é uma consequência. Ela é uma consequência de uma estrutura que estabelece homens assim, que estabelecem homens que não criam relações, que estabelecem homens que não aceitam afeto e vulnerabilidade. Eu até acho que esse filme até tem essa questão das personagens femininas, mas eu acho que elas estão muito numa perspectiva de oferecer a consequência desse tipo de relação, né? O que acontece com um casamento ou uma relação diante de decisões unilaterais como essa, né? De lidar com um relacionamento, vamos dizer assim. Então, todas as personagens femininas, basicamente, do filme, elas vão sofrer as mazelas dessas escolhas, não só porque elas são, obviamente, passivas na história, mas acho que elas também estão a serviço de mostrar o que acontece numa relação como essa, entendeu?
Eu acho que... Concordo muito e ainda coloco um ponto. Isso é um belo retrato de época em que você vai ter a sociedade não era tão debatida ainda, o papel da mulher não era tão debatido ainda, mas você percebe uma coisa, olha, a mensagem que eu consigo passar em meados da década de 90 é, a mulher ali tá representando as consequências dessa estruturação de sociedade, mas você percebe que ela, de alguma maneira, todas as personagens, elas estão abertas a reconstruir, elas estão abertas ainda ao afeto, a buscar esse afeto nesses parceiros alfa, que não se permitem, e você percebe que a esposa do Chris, que é o Val Kilmer, que tinha todos os motivos pra traí-lo, entre aspas, né, uma sobrevivência, proteger o filho, ela ainda assim ela é fiel àquele amor e àquela amizade, àquela relação construída. Ou seja, é como se as mulheres naquele momento da sociedade ainda estivessem abertas a uma parceria para reconstrução desses afetos e dessa nova sociedade, e que hoje há um cansaço, uma exaustão por parte delas, que vão começar a buscar essa autonomia porque merecem e devem, e começa tipo assim, irmão, ô homem, idiota, vai você buscar então essa reconstrução, vai você buscar então essa desconstrução, porque já deu de você pensar de uma forma tão imbecil assim. E eu acho que não pode também deixar porque quando a gente fala dessa forma, parece que é só um erro e uma falha nas relações, né? Não é, como a gente tá falando, é uma sociedade que vai alimentar uma ideia de produto e consumo, uma ideia de que você é o que você executa e produz, que vai gerar essa falta de conexão, que vai gerar esse papel, essa figura do eu, que vai ser fortalecido com a questão desse machismo estrutural que nós temos. Eu acho que uma situação no filme que, de certa forma, ela sintetiza tudo que você colocou, tem um diálogo muito interessante entre o cozinheiro e a esposa, né? Dizendo que, ó, as condições de trabalho aqui são péssimas, mas ela pede, pô, aguenta só até a gente conseguir uma coisa melhor, porque eu tenho orgulho de você. Acho que essa é a fala, né? Eu tenho orgulho de você. E isso não é o suficiente. Para esse homem, desse momento, não é o suficiente. O suficiente é o dinheiro, de fato, né? É a realização profissional. E eu acho também, Daniel, que é você se sentir ativo, porque o homem tem que ser ativo. Sim. Ele, quando ele tá naquele restaurante, ele não é ativo, ele é mandado. Ele é um funcionário merda que é maltratado. Esse ato de ser passivo, né, na sociedade não cabe ao homem. O homem tem que ser ativo, ele tem que ser protagonista. Eu não posso me valer apenas do valor que aquela mulher me traz, é muito pouco. Ainda que ele se emocione e fale, caraca, você de fato tem orgulho de mim? Porque de fato isso é o que pesa, é isso que importa, né? E óbvio, a gente não tá dizendo aqui que, porra, dinheiro não é importante, claro que é, né? Mas esse filme tá num contexto, num momento em que a gente, né, vislumbra como coisas mais importantes na perspectiva masculina, sucesso. E sucesso é absolutamente dinheiro, né? Dessas personagens femininas todas, a que eu menos gosto é realmente a namorada do De Niro, né? Esqueci o nome da menina de novo. Acho que a gente nem achou o nome dela, né? A namorada do Neil, né? Ela, pra mim, é a personagem que destoa dessa relação, porque ela... um pouco, talvez. Ela é basicamente uma ferramenta para a cena final, ao meu ver, né? Do carro ali. Tanto que eu nem, pra te ser sincero, eu não compro o relacionamento dos dois, mas eu também acho que esse relacionamento, ele não é, de certa forma, sincero. Eu acho que é uma tentativa do personagem do De Niro, sabe? Eu acho que não é... Eu também acho. É um desespero dele de fugir. Eu não enxergo como um amor verdadeiro, um amor genuíno, nem sequer, de fato, uma tentativa genuína. Eu acho que é algo com a qual ele tem a se agarrar. Eu acho que é isso. Entende? Eu acho que também é por causa disso que essa personagem ela talvez não tenha tanta relevância assim no filme. Eu concordo. Concordo pra caralho. Concordo muito. E é engraçado. Quando terminou o filme, eu fiquei pensando muito na Natalie Portman, né? A Natalie Portman aparece 3 vezes pra tentar se matar no final, né? Eu falei assim, caralho, irmão. Tipo assim, há uma função pra isso? Além de uma função dramática pra cena, além de uma questão de peso dramático? E eu vou te falar que eu acho que há, em cima do que nós estamos conversando. Porque ela é, primeiro, ela é uma representatividade do que seria o futuro dessa sociedade. Não tem nada mais decadente do que uma jovem que decide ceifar a própria vida porque não vê saída. E é óbvio que eu não tô falando de uma saída do eu não teria um futuro próspero. Não é isso. Não é isso, pelo amor de Deus, né? Ela representa de alguma forma essa falta extrema de afeto. Então assim, e não é só por parte da mãe, pelo amor de Deus, é por parte de... Principalmente pelo pai ausente. O pai ausente, inclusive,
inclusive, que tá muito presente na discussão. Pelo pai ausente, eu acho que faz sentido a escolha dela, dessa cena, desse peso, porque é como se fosse o pessimismo máximo. Tipo, a ausência de afeto é tão grande, e aí tem um momento que a mãe fala assim, ela escolheu você, porque ela vai no hotel, né? Cara, ela escolheu o Al Pacino porque ela achava que o Al Pacino não estaria lá e não voltaria pro hotel em nenhum momento. Essa é a verdade, né? Ela não escolheu o Al Pacino porque ela tem mais afeto ou porque ela... Né? Não é isso. Não é isso. Ele foi pro Apart Hotel por uma coincidência. Porque basicamente a investigação travou. A investigação travou e ele falou, vou tomar banho e vou dormir por 30 dias. Então assim, eu acho que mostra o pessimismo de uma construção de sociedade que tá totalmente perdida. E aí, é por isso que a gente falou que o final ele é pesado, porque você vai ter, olha isso, você vai ter um cara que é um bandido, ladrão de banco. Tudo bem, ele tá no topo da cadeia dos ladrões de banco, né? Ele seria o Lobo de Wall Street total, ele seria um coach foda, ele seria, tipo, hoje em dia ele, teria 20 milhões de seguidores e tal. Só que o ponto é, ele é um cara que não consegue construir uma vida pra ele, porque tem que descartar tudo em 30 segundos. Quantas profissões e quantas vidas são assim? Se agarra a uma relação como se fosse infantil, eu preciso fugir daqui pra isso, eu vou usar você. Ele usa aquela menina. Eu compro totalmente o que você falou, Daniel, total. E aí, no final, ele morre sem porra nenhuma, nenhum vínculo. Por quê? Porque ele é vazio. E a mesma coisa é o Al Pacino. Ele é vazio. Não há nada ali. Ele vai voltar para a vida dele depois do De Niro morto e não vai encontrar mais nada. E vai continuar a trabalhar mais e mais, porque ele precisa ocupar esse vazio com alguma coisa, porque não há mais nada. Ele ocupou com o que ele acha que ele é, que a profissão acabou. E esse é um resumo perfeito do que são hoje as relações. Do que é hoje uma pessoa que se enxerga como CEO e não como ser humano, não como um pai, que se enxerga como a profissão que é e constrói uma vida baseada no que ele acha que ele é lá fora na sociedade. Por isso que usa terno e gravata, por isso que eu como bem, por isso que não sei o que lá. Então assim, esse filme pra mim, ainda que ele envelheça mal em alguns aspectos, ele vai antecipar, como poucos, uma construção de sociedade, cara, que é doente e vazia total. Concordo. Eu concordo bastante com você. Nesse ponto, assim, é curioso a gente tá pegando um filme de 95 pra falar de uma sociedade de hoje, mas acho que a raiz disso tá lá, de certa maneira. Eu não tinha vislumbrado a personagem da Natalie Portman dentro dessa perspectiva que você colocou. Acho que ela resolve um problema ali no final, né? Ela é a síntese para aquela relação, entre aspas, funcionar entre os dois, da maneira deles, mas faz muito sentido, porque esse diálogo, né? Poderia ser um filho menor, né? Mas a escolha de uma mulher, uma adolescente, que tem um pai ausente, que tá, né, diante de uma relação, vou botar a palavra tóxica, que talvez seja a que a gente usasse hoje, né? Mas uma relação difícil com os seus ali, com a mãe, né? E por aí vai. Ela é mais um retrato desse pessimismo que esse filme todo tá trazendo, né? A ação dela, né? A ação dela é extremada. E acho que, de certa forma, se relaciona mesmo, né? A perspectiva que eu tenho, a percepção que eu tenho é que, realmente, assim, a gente tem um bom número de mulheres que estão de saco cheio, né? Dessa prerrogativa. Algumas não têm ideia da motivação, né? Da máquina por trás disso, e é disso que a gente tá falando aqui, né? Dessa sociedade que reproduz esse tipo de indivíduo que é workaholic, que é individualista, que o sucesso tá no trabalho, que... Competição. E isso está, óbvio, isso hoje está atrelado a todo mundo, tá, gente? Mas socialmente mais a figura masculina, o que é um problema, né? Também, enfim. E qual é a saída para isso? Para muitos a saída é realmente o Al Pacino o Al Pacino way of life, né? É entrar de fato aí no mais trabalho, né? Eu vou ter o sucesso, eu vou... E aí é uma porrada de Al Pacino. E também acho que fala muito sobre a ideia, você falou um pouco disso também, é o cara ser uma coisa só. É aquele indivíduo que quando você perguntar quem é o Rodrigo, aí o Rodrigo vai falar assim, eu sou designer. A profissão vem antes do que você... Eu sou advogado. Eu sou advogado, eu sou doutor, eu sou médico, eu sou polícia, a profissão vem antes do que, cara, não, eu sou filho da fulana, eu, sou apaixonado por isso, eu tenho uma família, eu tenho, meu hobby preferido é esse aqui. Isso vem antes, né? Porque a gente tá acostumado a fazer isso. Mas
dá pra fazer. Realmente, esses paralelos, eles são possíveis. Isso aqui é foda. Você percebe como o filme, ele consegue, pode não ter sido tão consciente, ó, eu acho que foi. Ele acerta em cheio, né? Porque você vai ter uma porrada de gente hoje na sociedade nossa que vai defender, né, mais brutalidade, mais violência pra enfrentar os bandidos. Tem que matar os vagabundos, né? Ou seja, mais Hannas, mais Alpatinos e não sei o quê. Sabe o que é engraçado? O próprio Hannah se vê absolutamente impotente frente ao que a menina fez. Ele fala assim, caralho, tanta merda lá fora, tanta criminalidade lá fora e vai acontecer um mal desse tamanho com essa menina. E aí você se pergunta, é engraçado, na casa dele, debaixo do queixo dele, e aí eu te falo, essa maldade que ele fala que afetou essa menina, que machucou essa menina, que quase matou essa menina, que só não morreu por conta de uma coincidência, é a mesma maldade, entre aspas, lá fora, pô. É a mesma maldade, mano. É a mesma consequência, é a mesma causadora da porra toda. É essa construção de sociedade sem afeto, sem construção de afeto, sem construção de vulnerabilidade, sem você ter uma construção de igualdade, de paridade. É a mesma sociedade que vai estabelecer o conflito e o confrontamento. Esse filme é tão perfeito que ele é um grande duelo de dois macho alfa. É isso. Só sobra um. Sobrou um. Beleza, lá. É o CEO da empresa. Vai ganhar milhões no final. Vai ganhar uma medalha de honra, tá ligado? E vai continuar vazio. Esse é o grande ponto onde você tem uma sociedade baseada no dinheiro, no consumo, na construção de produto. Nós estamos virando produtos. Então, assim, é isso que você falou. A gente ganha uma tarja. Eu sou advogado, então eu me relaciono como advogado em todas as relações que eu tenho. Eu sou um designer, me relaciono como designer em todas as relações que eu tenho. Então, tipo assim, cara, o filme, de alguma maneira, ele acerta pra caramba quando ele estabelece os personagens, né? E é um filme de tiroteio. E é um filme de ação. Curioso porque na época ele não foi, né, premiado, né? Não, ele não foi nem pro Oscar, né? Não foi reconhecido, né? Esse reconhecimento vai vir ao longo do tempo. E eu acho importante a gente resgatar, né? De certa forma. Não que a gente vai ter um impacto gigantesco, né? Mas a ideia é que, pô, debatê-lo é importante. Porque mostra que, pô, o filme pode ter o viés de entretenimento, da ação, né? Da propiciar em você emoção e tal. Mas acaba também refletindo, jogando uma lente sobre uma sociedade anterior, né? No tempo, mas que também fala muito sobre a nossa. Filmaço, cara, assim, tá entre os meus preferidos, apesar de eu não vê-lo com tanta recorrência. Realmente, você falou, são 2 horas e 40 e pouco, é muito tempo. Mas não é um filme cansativo, fica aqui a ressalva. Acho que, pra quem nunca viu, você vai se sentir entretido, conectado o tempo inteiro, assim, vale muito. Inteiro. Vale muito, virou uma escola. A gente falou aqui, cara, você vai ter... É um filme que resgata o noir. E o noir já debatia isso, né? Tipo assim, a função do detetive, do investigador, né? E tal. O uso dessa sociedade corrompida. E ele vai estabelecer uma escola dali pra frente. Drive vai beber muito aqui. O Nolan vai beber muito aqui. Nossa senhora, vai beber muito aqui. Então assim, é isso, cara. Que filmaço. Eu ainda quero trazer pra cá, tentarei trazer pra cá Colateral pra nossa gravação aqui. Adoro Colateral com Tom Cruise e o Jamie Foxx. Nunca vi. Adoro Colateral. Só não assistiu porque não entrou, caiu na regra do... Não tava na regra. Não tava na regra. Pro ouvinte, rapidinho aí, a regra aqui em casa é inédito. Tem que ser inédito pra mim, inédito pro convidado e inédito pra Michelle. E tem que ter nota 7,5 ou mais no IMDb. De preferência 8 ou mais. 8 ou mais. A Michelle abre uma exceção pra 7,5. Mas esse crivo é dela, assim, de 8 pra cima. Realmente. Aí fica difícil, hein, Michelle? Fica difícil, mas a gente tá fazendo uma listinha aí pra tornar a seleção mais rápida da próxima vez, porque é sempre bem difícil. Sempre bem difícil. É bem difícil. Mas é isso. Então é isso, galera. Ó, por favor, siga o Enquadrando nas redes sociais. Rodrigo está gravando vídeos de maneira sistemática para o nosso Instagram. Um pouco de comentário sobre como foram as gravações, da pesquisa, das perspectivas pessoais do Rodrigo vão aparecer lá também. O lugar pra gente conversar também. Viu um vídeo meu lá do Instagram, manda comentário, eu converso por lá também, vambora. A ideia é essa, ser o nosso veículo de comunicação. A gente tá presente também no Blue Sky, né? Tudo isso tá presente aqui no post que você tá vendo esse programa. Você vai poder seguir a gente lá. E é isso. Se você não puder ajudar a gente financeiramente no Apoia-se, por favor, considera curtir, comentar e espalhar a palavra do Enquadrando aí pelas redes sociais. É isso, gente. Importante demais, né? Apoiar a gente. Não só apoiar, como também segue nas redes sociais todas aí. Manda aquele alô, manda aquele likezinho. Dá estrelinha pra gente no Spotify também. Eu acho que é importante. Faz tempo que a gente não pede esse troço. Avaliar a gente com 5 estrelas, eu acho que a gente merece. Nós merecemos. Eu peço pra avaliar primeiro. Se puder ser com 5 estrelas, melhor ainda. Nós temos excelentes feedbacks aqui do
no Spotify, tá? Nossa nota tá bem alta, é o que mostra a qualidade do projeto aqui. Mas se você ainda não fez essa avaliação, vai lá e faz, que ajuda a gente também. E Daniel, gostou de gravar só nós dois? Vamos ficar assim? Vamos ficar assim. O pessoal vai ficar com ciúme, não faz isso não. Mas foi bom, ficar com ciúme, né? Foi um exercício bom de troca. Não foi um duelo, tal qual, né? Al Pacino. Se você for... Você seria o De Niro, né? Tu gosta do De Niro, né? Ah, eu adoro o De Niro, cara. Nossa. Eu prefiro o Al Pacino. Eu sou mais exagerado igual o Al Pacino, assim. Ah, cara, nossa, eu adoro o personagem do De Niro nesse filme. Mas enfim, é isso. Na próxima a gente tenta aí um outro formato de duelo mesmo. A gente pega os pontos contrastantes, mas a gente concordou na maioria das coisas aqui, então... Foi chato. Também não tinha como ser diferente, né? O filme desse patamar, como diria Bruno Henrique, é muito difícil. É isso aí. Um grande abraço e bons filmes!